Alguns textos bíblicos que frequentemente vemos calvinistas utilizarem para defenderem a doutrina da predestinação individual ou eleição incondicional, na verdade são versículos mal interpretados. Em vista disso, não há na Bíblia referências que apoiem tal ensino. Eu vou dar alguns exemplos. Em Romanos 9, 13 a 18, lemos: Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. No contexto dessa passagem, Paulo está explicando que o plano de Deus para a salvação incluía não só os judeus, mas também os gentios. Daí ele utiliza o profeta Malaquias ao lembrar da passagem que diz: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: Em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Malaquias 1, 2 e 3. Então, da mesma forma, não há injustiça da parte de Deus por ele ter escolhido tanto judeus quanto gentios. É nesse sentido que ele se compadece de quem quer e tem misericórdia de quem quer. Assim, se formos falar com base nessa passagem em termos de eleição, a eleição aqui é corporativa e não individual. Esaú e Jacó, portanto, bem como Ismael e Isaque, representam povos e não seres individuais. Haja vista ainda nesse capítulo o apóstolo explicar, no versículo 8, que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, no caso os judeus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Nos versículos 25 e 26, ele recorre ao profeta Oséias para ratificar isso, pois lá ele diz: Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Não há, portanto, nada nessa passagem bíblica que indique uma eleição incondicional. Quanto à alusão ao endurecimento de Faraó, ele só se deu depois da sua própria rejeição, não antes. Faraó já estava com o coração endurecido quando Deus reforçou esse endurecimento. Em Êxodo 7,14 está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Outras referências são Êxodo 7:22, 8:19-32 e 9:7. Portanto, Deus entregou o coração de Faraó à sua própria obstinação, assim como ele faz com os que obscurecem o seu coração insensato, entregando-os às concupiscências do seu coração e abandonando-os às paixões infames, como vemos em Romanos 1, 21, 24 e 26. Outro exemplo, em Romanos 11, versículos 5 e 7, lemos: Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça, mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Aqui a expressão ficou um resto
refere-se aos judeus que aceitaram a salvação em Cristo. Da mesma forma que, como Paulo indica antes, no tempo de Elias também ficaram 7.000 varões que não se dobraram diante de Baal. Paulo compara os judeus conversos com esses, Romanos 11, 2 a 4. O remanescente eleito são os judeus que creem e aceitam a salvação. E os que foram endurecidos são os que primeiro rejeitaram a salvação, como ocorreu com Faraó e os demais que obscureceram o seu próprio coração. Em João 6,65 lemos: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Essa expressão está mostrando que a salvação é de iniciativa de Deus, e não que ele elege uns para vir a ele e outros não. Temos aqui apenas a indicação de que é Deus quem possibilita a salvação por sua graça. Graça que possibilita o homem decidir-se ou não por Cristo. Em João 13,18, lemos: Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. E em João 15,16, lemos assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nessas passagens, temos a escolha dos 12 discípulos, até do próprio Judas, como em João 6,70. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Não se trata de uma escolha para a salvação. Jesus estava falando de sua escolha dos 12 durante o seu ministério terreno. Em João 17,9, lemos: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui vemos que Jesus fez uma oração especial pelos seus discípulos, mas em outras passagens ele orou por todos, até pelos não eleitos. Em Lucas 23:34, sua oração foi por todos que estavam ali o crucificando, pois ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso inclui o outro ladrão da cruz, todos os soldados romanos e os zombadores presentes. Em João 11:42, diante do túmulo de Lázaro, Jesus orou dizendo: Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Isso mostra que a eleição é condicional. Paulo também orou por todos, mesmo sabendo que nem todos são eleitos. Romanos 10:1, 1 Timóteo 2:1. E Jesus sempre quis que todo o mundo fosse salvo. Vemos isso em Mateus 23:37, 1 Timóteo 2:4-6, 2 Pedro 3:9. Em Atos 13:48, lemos: E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Essa expressão, creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, não alude a uma predestinação individual. Quando consideramos o contexto imediato, que diz: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Versículo 46. E também quando consideramos a palavra grega tetagmenoi, nesse versículo, o termo ordenados foi uma tradução inadequada. Seu sentido real é de dispostos, preparados ou inclinados. Assim, a Bíblia Viva trouxe uma melhor tradução. E todos os que queriam a vida eterna creram. Em Romanos 8:29 e 1 Pedro 1:2, está claro que a eleição se relaciona com a presciência de Deus. Ele é a fonte da eleição.
mas os eleitos livremente escolherão crer. A eleição não depende da presciência de Deus, mas está de acordo com a presciência de Deus. Em Romanos 8:30 e Efésios 1:4 e 5, os termos predestinou e elegeu tratam coletivamente, falam de um povo e não de indivíduos particulares. A conjugação do verbo é sempre na primeira e terceira pessoa do plural. E aos que, a esses, Romanos 8:30, nos elegeu, Efésios 1:4, nos predestinou, versículo 5, em quem temos, versículo 7, descobrindo-nos, versículo 9, fomos feitos, versículo 11, mas tudo isso sempre condicionado à resposta que damos, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 13. Uma analogia é a de um navio que viaja para determinado lugar. Quem permanecer dentro do navio estará entre os predestinados ao lugar de destino. O convite é para todos entrarem no navio, mas nem todos entrarão. Como último exemplo, em Efésios 2:8 e 9, lemos: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Há calvinistas que dizem que "e isto não vem de vós" refere-se à fé, enquanto que há arminianos que dizem que se refere à graça. Mas o termo grego touto, isto, é um termo neutro na forma, não é feminino para fé ou graça. A solução é que a expressão se refere à salvação como um todo, pela graça e por meio da fé. Portanto, nenhum desses textos apoia a chamada predestinação individual ou eleição incondicional. Qualquer texto que fale em eleição para salvação ou perdição, como 2 Tessalonicenses 2:13, 1 Pedro 2:8-9, Judas 4 e etc., sempre são em alusão à eleição pela presciência de Deus e condicionada à resposta da fé e arrependimento.